Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 7. Mateus 7, 7. Mateus 7, 7, eu gostaria que à medida que você fosse encontrando, que você pudesse se colocar de pé, por favor. Mateus, capítulo 7, no versículo de número 7. Todos encontraram? Amém? Você que está chegando, se achegue, pode tomar o seu assento, faça a sua oração. Se coloque de pé, vamos ler a palavra de Deus juntos. Mateus capítulo 7, no versículo de número 7, que diz assim: Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Aleluia. Eu gostaria que a gente lesse junto o versículo de número 11. Mateus capítulo 7, no versículo de número 11. Independente da tradução da sua Bíblia, vamos lá no 3. 1, 2, 3. Vosso Pai que estás no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. Querido, isso é uma palavra de fé para o seu coração. Isso é uma palavra de esperança, de novas perspectivas. Por quê? Porque o que a gente acabou de ler é o seguinte: se você pedir, você vai receber. E nós bem lembramos também daquele texto que diz assim: pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. E o texto ele continua no versículo 12, dizendo que se nós queremos algum bem para nós devemos fazer esse bem à próxima pessoa. E que relação tem com receber um presente de Deus, receber uma boa dádiva de Deus e distribuir e retribuir essa boa dádiva aos homens? Isso que eu vou falar para você, querido, não está na Bíblia, mas é um pensamento que eu carrego comigo e que o princípio desse pensamento se encontra na Bíblia. Para mim, bênção de Deus só é bênção de Deus quando ela atravessa a sua vida e alcança a vida de outras pessoas. Quando ela não termina só no seu prazer, no seu desfrute, ou seja, aquele carro que Deus te deu, quando você permite que aquele carro que o Senhor te entregou devolva essa bênção e retribua e alcance outras pessoas, eu posso afirmar que esse carro é uma bênção de Deus na sua vida. Porque se ele para somente em você, você ainda não entendeu o que é bênção do Senhor. Porque bênção do Senhor só é bênção do Senhor quando ela atravessa a nossa vida e alcança a vida das outras pessoas. Você quer ver um exemplo? O marido, o filho, a esposa, o trabalho que Deus te deu vai além de você e abençoa outras pessoas. Então você consegue enxergar a bênção do Senhor sendo multiplicada através de uma única bênção que chegou até você? Olha que tamanha bênção, olha como isso se multiplica, olha como fica maior. Olha como uma bola de neve que começa em você, mas não termina em você, alcança a vida de outras pessoas.
Sabe aquele momento em que você dobra o seu joelho e você começa a orar e interceder pelas outras pessoas? A bênção do Senhor, ela alcança não só a sua casa, mas através da sua oração, ela alcança a vida de outras pessoas. Isso é verdadeiramente bênção do Senhor. Isso é reino. Porque se o reino é serviço, quando a bênção que veio à minha vida serve a outras pessoas, eu estou estendendo esse reino, estendendo essa bênção. E deixa eu te contar uma coisa. Quantos querem bênçãos do Senhor aqui nessa noite? Então deixa eu te contar uma novidade. Abra a sua boca e peça, porque Deus é um Pai bom. Deus é um Pai bondoso. E Deus, Ele tem os melhores presentes para os seus filhos. Olha, querido, não ache você que Deus tem o pior salário, o pior emprego, o pior carro, a pior casa. Muito pelo contrário, Ele tem o melhor dessa terra separado para nós. Nós é que precisamos mudar a mentalidade que o melhor emprego é aquele que ganha mais. Não, o melhor emprego é aquele que é o centro da vontade do Senhor para a sua vida. Porque é nesse emprego que essa bênção irá se multiplicar e alcançar a vida de outras pessoas. É sobre isso que esse texto está falando. Então, se você quer pedir algo para Deus e quer receber, peça algo que vá além de você e alcance a vida de outras pessoas. Senhor, que o Senhor possa conceder muitas portas de emprego, para que outras vidas sejam abençoadas, não só a minha. Ó Pai, que o Senhor possa conceder carro, que o Senhor possa conceder casas, que o Senhor possa conceder curas, libertação, salvação, transformação, que o Senhor possa conceder chuva de bênção sobre a nossa vida, para que nós possamos ser abençoados e transmitir essa bênção para outras pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, que enquanto nós estivermos cantando, louvando e adorando o Seu nome, que os Seus anjos possam ser liberados para guerrear a nosso favor, que o Teu Espírito possa se mover com liberdade no nosso meio, que as Tuas bênçãos nos alcancem e que nós não precisemos correr atrás, mas como diz a Tua palavra, que as Tuas bênçãos nos alcancem e que elas transpassem a nossa vida e alcance a vida de outras pessoas que também precisam ser abençoados, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele merece. Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Nós não temos qualquer Deus, querido. Nós temos o único, o maravilhoso, o mais poderoso de todos. Nós temos aquele que é digno de receber tudo de melhor que nós temos. Nós não temos recebido qualquer oxigênio. Você tem recebido qualquer oxigênio? Você tem recebido qualquer tipo de saúde? É qualquer coisa que Deus tem te dado? Então deixa eu te convidar. Ofereça o que de melhor você tem nas suas mãos essa noite. E talvez o de melhor que você tenha seja 2 moedinhas. Talvez o que de melhor você tenha sejam as suas lágrimas. Talvez o que melhor você tenha seja a sua vida entregue no altar. Então deixa eu te falar, não se limite a entregar somente aquilo que é conveniente, mas entregue tudo que você tem, porque é somente isso que é necessário para que Deus pegue o seu pouquinho, o seu tudo e transborde poderosamente. Creia nisso. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos. Pelos cravos
coração. Me deu perdão. Me deu perdão, restaurou minha comunhão. Tu és digno, Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Graças eu te dou. Graças eu te dou, Pai, Pelo preço que pagou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. pelos cravos em tuas mãos. Graças, Jesus. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão. Ele restaurou, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, Digno é o Senhor, soberano. sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Eleva suas mãos. Elevo minhas mãos Ao único digno de receber. ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ele não está morto. Ele não está morto, não. mas ressuscitou. Digno, digno. Digno é o Senhor, Mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano
se esvaziou, cego tornou, e a si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. E lhe deu o nome, que está acima de todo nome. E debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrará, e toda língua confessará que só Ele é, que Ele é o Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Como filho ele obedeceu, como filho obedeceu até e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, Ele o exaltou. De principado, potestade, o nome que é sobre todo nome, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. É a esse nome que a gente adora, Jesus. O nome que é sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Diga Jesus, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Quem? Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade E príncipe da paz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, e lhe deu um nome
que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus. Todo joelho, todos joelhos se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Jesus. Não existe nome maior que o nome de Jesus. Não existe outro nome acima desse nome. Jesus, o nome mais doce, o nome mais lindo, o nome que é santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor Jesus, aquele que todo mortal se cala, aquele nome perante todo principado e potestade bate em retirada. Esse é o seu Senhor, esse é o nosso Jesus, o nosso Deus. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe. Cante isso com convicção. Nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus. Nós não dependemos de mais nada. Nós não dependemos de mais nada. Nós não dependemos da economia melhorar. Nós não dependemos da vacina sair. Nós não dependemos de homem nenhum. Nós não dependemos de governo algum. Nós não dependemos de capitalismo, socialismo, nós não dependemos de teologia, nós não dependemos de doutrina, nós só dependemos do nome que está acima de todo e qualquer outro nome que tente se colocar à nossa frente. Nós não dependemos de ventos favoráveis, nós não dependemos de tudo estar bem, nós não dependemos de circunstâncias, porque nós temos aquele que manda o mar se aquietar e se aquieta.
porque nós dependemos daquele que era, que é e que sempre vai ser o mesmo. Querido, você não depende de nada que existe nessa terra. Você não depende de absolutamente confiança em nenhuma pessoa, em nenhum governo, em nenhuma política. Você não é um cidadão da terra, você é um cidadão do céu, você é um espírito e você só depende do Pai das luzes, do Deus Todo-Poderoso. Então eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você está aí na sua casa, no seu computador, no seu celular. Talvez você esteja completamente desesperado. Talvez você esteja completamente desacreditado, sem esperança, triste, oprimido. Mas nessa noite, tudo já começou a mudar, porque você se posicionou, abriu a boca e declarou que você depende de Jesus, e é só isso que Ele precisa para fazer a mudança na sua vida. Ele não precisa de mais nada, Ele só precisa da sua resposta. Você crê? Você crê? Você crê? Deus, Ele em nenhum momento para operar milagre na Bíblia, Ele perguntou: olha, mas como está a sua vida espiritual? Você dá o dízimo? Você está jejuando? Você está orando? Ele só perguntou: você crê? Você crê, querido? Você crê que nessa noite a sua vida já está sendo transformada? Você crê que enquanto você está louvando, o Espírito Santo, Ele já está movendo as águas ao seu favor? Nós precisamos ter em mente que o nome de Jesus é um nome suficientemente poderoso para aplacar todo e qualquer desespero do nosso coração. Nunca perca esse nome de vista. Jesus, 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 o nome sobre todo nome, o nome sobre todo nome, o nome sobre todo nome. Como o nosso Deus, quem é como o nosso Deus? Não existe, não existe. Aleluia. Aplauda Ele, se Ele merece, aplauda Ele, aplauda Ele. Direcione o seu aplauso ao céu, direcione o seu aplauso ao trono do Senhor, se Ele merece. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se esvaziou, mesmo sendo Deus, mas não se julgou, ser igual a Deus. Ele foi fiel, até a morte, e morte de cruz. Havia uma alegria que estava proposta, havia uma promessa de reconciliação, mas havia uma alegria que estava proposta, havia uma promessa
a tua obediência, a tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a tua obediência, a tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. Oh, oh, oh. Só estamos aqui pela obediência de Cristo. A Ele seja dada toda a glória. Se esvaziou, mesmo sendo Deus, mas não se julgou ser igual a Deus. não se julgou ser igual a Deus. Foi fiel Até a morte e morte de cruz, mas havia uma alegria que estava proposta. Havia uma promessa. a tua obediência, a tua Obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. Oh, a tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. Não sou mais eu, Mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. eu não sou. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu quem vivo, mas Cristo a ti rendemos graças, ó Cordeiro. ó Cordeiro de Deus, a ti rendemos graças, ó Cordeiro de Deus, Toda honra, toda glória, toda graça. rendemos Graças, ó Cordeiro de Deus, a ti rendemos graças. Cordeiro de Deus. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Ele morreu, pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Diga Hosana, 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 Hosana ao nosso, Hosana ao nosso Rei, Hosana, Hosana, Hosana
nosso Rei. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é um privilégio muito grande estar na sala da sua casa, no seu quarto, no seu carro, estar junto de você que me acompanha pela internet, pelo YouTube, e você que está aqui presencialmente. Eu quero dizer que para mim é um grande privilégio ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida por meio da palavra de Deus. Quantos me permitem abençoar a sua casa, a sua vida, o seu coração através da palavra de Deus neste lugar, nessa noite? Que saudade de vocês, que saudade de Daniel, meu amigo, guitarrista, que eu babo. Eu fico babando quando o Daniel ali dá um solo maneiro ali. Quem baba também? Quem fica assim, meu Deus, coisa bonita? Quem glorifica a Deus através da vida do Daniel na guitarra? Não, te glorifica a Deus, verdade. Te glorifica o Senhor, né? Afinal, tudo que a gente faz é por causa dele, é para ele. E que saudade de ver essa casa cada vez mais frequentada por verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, por pessoas que poderiam pôr a sua confiança em tudo, mas resolveram acreditar no poder da palavra de Deus, que diz assim: se passar pelo fogo eu vou com você, se passar pelas águas eu vou com você, o fogo não queimará nem um fio de cabelo do seu corpo, porque o Senhor teu Deus estou com você. Irmãos, eu louvo a Deus, sabe por quê? De todos os lugares que a gente poderia pegar e lançar a nossa rede ao mar, a gente escolhe lançar a nossa rede sobre a palavra do Senhor nosso Deus. E deixa eu te falar, o Deus que esteve contigo desde a sua concepção, o Deus que, segundo o salmista, diz que antes da gente ter o nosso corpo formado, Ele já nos chamava pelo nome. É o mesmo Deus que continua cuidando de nós, da nossa casa, e vai continuar cuidando. E vou dizer para você, não há peste, não há seta que voe de dia, não há mortandade que assole ao meio-dia, que possa fazer esse Deus deixar de ser o que Ele tem sido na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, em nossa igreja, em nossa saúde. Irmãos, eu confesso uma coisa a vocês, eu tenho chorado muito ao longo desse tempo por pessoas muito próximas a mim que têm ficado doentes. E eu tenho certeza que todos aqui, se eu perguntar, tem uma história para contar de um conhecido, de um vizinho, de um parente, de alguém bem próximo, de um filho, não sei, de alguém dentro da própria família, não é? Histórias de pessoas que foram parar no CTI, que saíram do CTI, que estão restauradas. Histórias de pessoas que, quem sabe, partiu para a glória do Senhor. Histórias diversas. Eu tenho certeza que aqui nesse lugar a gente hoje levantaria aqui para contar e para dizer desse tempo que nós estamos vivendo, que se chama hoje. Mas a despeito de todas essas histórias de gente que partiram, de gente que ficaram, de gente que se recuperaram, de gente que está imune a toda essa epidemia, e estão e nem sabem que são imunes, mas estão imunes, que durante todo esse tempo, graças a Deus, nada, nem na sua casa, nem no seu portão chegou. Uma coisa também a gente pode dizer aqui, irmãos, Deus tem sido bom com todos nós, sim ou não, irmãos? Quer enterrando os nossos mortos, os nossos entes queridos, quer celebrando as pessoas que têm saído do CTI. Irmãos, em tudo a Bíblia diz o seguinte: Deus continua sendo bom e nós devemos dar graças a Ele por tudo. Sabendo o seguinte, irmãos, ninguém aqui vai ficar para semente, quer seja por uma doença, por uma questão viral, por uma bala perdida, por um acidente automobilístico, por um acidente cardiovascular, quer seja por qualquer coisa
que possa nos levar a óbito, nós não vamos ficar para a semente. É bem verdade isso. Agora, uma coisa, irmãos, é certa: vale a pena servir a Deus, vale a pena confiar em Deus. Eu estava ouvindo o que um grande homem de Deus disse em certa pregação. Esse grande homem de Deus, Billy Graham, talvez você já tenha ouvido falar dele, um dos maiores evangelistas do século, um homem que arrastou multidões aos pés de Cristo Jesus, que ganhou muitas vidas para Cristo Jesus. Ele diz o seguinte, que se ele chegasse naquele momento final da vida dele, né, e ele chegou, mas ele disse isso em vida, ele disse: quando eu chegar naquele último suspiro de vida, e quando eu adentrar os céus, e quando eu descobrir que em adentrando não houver céu para adentrar, quando eu pensar que não há uma coroa a receber, ele dizendo: se algum dia eu pensar que não existe céu para ir, nem coroa para receber lá, a despeito desse céu que não existe, dessa coroa que eu não vou receber lá, eu atesto que o meu coração se alegra em dizer: vale a pena crer em Deus, mesmo que não exista céu. Céu existe, irmãos, coroa existe preparada para nós, mas a despeito de tudo, Billy Graham diz: vale a pena confiar, vale a pena colocar minha fé nesse Deus que fez todas as coisas e faz. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se minha vida findasse aqui agora, e ela pode, tá? Ela pode, esse microfone pode cair no chão para um lado e eu para o outro. Se a minha vida findar aqui agora, eu quero dizer uma coisa para vocês com toda a garantia: vale a pena ter crido, valeu a pena ter passado para os meus filhos esse Deus, essa fé, essa palavra, que é a palavra do Senhor, que está aqui nesse iPad, e que nós vamos compartilhar. Valeu a pena crer, valeu a pena, sabe, passar para toda a minha casa, para toda a minha família. Valeu a pena, sabe, aquelas orações antes das refeições, dizendo: Deus, obrigado por esse pão. Valeu a pena o que cada um dos meus filhos que aqui estão presentes, com exceção só do Pedro, que hoje faltou, ter acreditado e ter abraçado a fé que através de seus pais eles receberam nesse Deus que é bom em todo o tempo. Fez sol, Deus é bom. Choveu, Deus é bom. Esquentou, Deus é bom. Esfriou, Deus continua sendo bom. Deu entrada no CTI, Deus é bom. Saiu do CTI, Deus é bom. Deu entrada no hospital e de lá foi direto para o cemitério, Deus continua sendo bom. Irmãos, uma fé que vê a bondade de Deus em tudo é oriundo de uma escolha. Ela faz parte daquele lugarzinho que cada um tem dentro de si, que se chama lugar volitivo. É aquele lugar da vontade que você escolhe, opta e ancora a sua fé por escolha. Eu escolho. O salmista Davi, no Salmo 119, verso, se eu não me engano, 30, ele vai dizer assim: escolhi ser fiel a Deus, escolhi não me corromper, escolhi ter uma fé firme. É questão de escolha. Hoje eu quero te dizer algo que você com certeza já sabe, mas vale a pena a gente repetir. Irmãos, nós estamos vivendo aqui nessa terra um pequeno pedaço de uma longa vida que a gente tem para viver, preparada por Deus para nós. Vou repetir: a gente está vivendo aqui nessa terra um pequenino pedaço de uma gigantesca vida que nós temos para viver em Deus, porque foi Deus
que nos deu essa vida para vivermos essa gigantesca vida. Pense você nesse fio aqui preto. Quantos estão enxergando esse fio preto aqui em minha mão? Todos? Quem está enxergando esse fio preto aqui? Isso. Pensa esse fio preto agora aqui em minhas mãos como um fio que pudesse rodear toda a terra, tá? Você está vendo aqui o começo dele, mas você não está vendo o fim dele. É verdade que o fim dele vai terminar naquela mesa de som ali, mas vamos pensar que essa mesa de som não existe agora nesse momento, e que esse fio, ele ultrapassa todo o globo terrestre, e não somente o globo terrestre, mas ele vai para muito além das galáxias, e que ele não tem fim, esse fio preto. E eu quero comparar esse fio preto com a vida eterna que Deus tem para nos dar. Mas você está vendo aqui também em minhas mãos um pequeno fio vermelho. E esse pequeno fio vermelho eu quero comparar essa vida na terra que você está vivendo hoje. Você sabe qual é o mal que muitas vezes eu sou tentado a me apegar a ele? É o mal de pensar que toda a minha vida se resume a esse fio vermelhinho aqui que vocês estão vendo. É pensar que toda a minha vida se resume na casa que eu tenho, no relatório que eu tenho que entregar ao meu chefe, no trabalho, na minha formação profissional, no meu casamento, no filho que eu tenho para criar, na mãe que eu tenho que cuidar, no pai que eu tenho que cuidar. Se tudo se resume nessa vida, a Bíblia vai nos chamar dos mais miseráveis de todos os seres criados por Deus, dos mais desgraçados de todos na face da terra. Se toda a minha vida ela consistir numa experiência de preocupação apenas com esse ponto vermelho aqui. É bem verdade, irmãos, que muitas pessoas somente investem nesse ponto vermelho e não investem nesse ponto preto aqui, ó, que é onde realmente o negócio faz sentido, que é onde realmente o caldo engrossa, que é onde realmente existe uma eternidade que Deus tem para cada um de nós. Posso ouvir um aleluia, gente? E é por isso que Jesus, ele nos seus ensinamentos, Mateus capítulo 6, verso 19, ele vai dizer assim: ei, não acumulem tesouros nesse ponto vermelho, porque nesse ponto vermelho, a traça, a ferrugem, o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem corrói. Ajuntem tesouros, acumulem, para onde o ladrão não pode roubar, para onde a traça não pode ir, para onde a ferrugem não pode corroer, onde de fato, irmãos, o que somos, espírito, onde de fato, irmãos, veremos como Ele é, onde de fato coisas que ouvidos não ouviram, olhos não viram, se configurará na minha e na sua vida. Irmãos, eu confesso a vocês que a nossa era é uma que jamais se repetiu na história. É a era que parece que os nossos olhos já viram tudo o que se tinha para mostrar, porque, irmãos, eu nunca pensei viver um dia que eu pudesse levar a tela do meu televisor para a minha cama e manusear para onde eu quisesse, para o banheiro se eu quisesse, para o terraço se eu quisesse. Irmãos, uma época de 4K, cara, que visão. 8K, pô, estou muito lá atrás. 8K. Daniel é high-tech e ele pode me dizer, irmãos, uma era high-tech. Uma era que parece que as coisas que, sabe, nunca ouvimos, chegou ao nosso ouvido um som, um visual. Mas deixa eu te falar, isso não é tudo. Deus tem algo na eternidade que o seu ouvido ainda não ouviu. Deus tem algo para você na eternidade que os seus olhos ainda não viram. Agora deixa eu te falar, essa eternidade daqui, ela começa aqui.
aqui. Isso. Essa eternidade daqui, ela começa aqui. Não se investe aqui, estando aqui. Se investe aqui, estando aqui. O passaporte para cá se carimba aqui. A passagem para cá se compra aqui. Por isso que Jesus vai dizer: se aqui você me confessar diante dos homens, aqui eu vou te confessar diante do meu. Deixa eu te falar de algumas coisas que acontecem com a gente aqui. Aqui a gente tem aflição. E foi Jesus que disse isso. E antes de Jesus dizer, o Espírito que habitou Jesus, ele vinha visitar. E nessa época era a época de cantar: Espírito vem me visitar. Hoje não. Na época em que Jesus, ele era prefigurado por candelabro, por átrio santo e santo dos santos, por animais que tipificavam Jesus, e o sangue desses animais apontava. Nessa época o Espírito visitava. Hoje não, hoje ele mora. Posso ouvir um aleluia? Isso. Nessa época ele vinha de tempos em tempos, mas não ficava. Então esse negócio, Espírito vem, ele já veio. Houve uma época que ele vinha e ia embora. Hoje, depois da morte de Jesus, ele veio para ficar. Ou seja, Jesus veio para residir dentro de você mesmo, e ele habita dentro de nós. Ele escolheu essa casa. Por isso a gente canta: essa casa é tua casa. Quantos são casa de Deus aqui? Não deixe isso ser teoria. Irmãos, uma das coisas mais tristes na vida de um ser humano é ele ter uma teoria destituída de uma prática. E às vezes a gente canta e não tem certeza do que cantamos. A prática é total. Deixa esta prática tomar conta e fazer dentro de ti um estilo de vida para você viver. É esse estilo de vida que eu vivo. Então houve um tempo em que o Espírito Santo fazia visita só e ia embora, não ficava. Tempo do Antigo Testamento. E nesse tempo então, o Espírito visitou o salmista, e lá nos Salmos de número 34, lá no verso de número 19, o salmista vai dizer: muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de todas. Porém, deixa eu reforçar, nesse ponto vermelho aqui, tem sossego não, tá, gente? Muitas aflições, muitas. É aflição por alguém que a gente chora seu enterro, seu último adeus. É aflição que a gente chora por alguém que perde saúde, por um diagnóstico. É aflição que a gente chora por ver tanta violência ao nosso redor gratuita. É aflição que a gente chora por corrupção em cima de corrupção, e maldade atrás de maldade. É aflição que a gente chora por ver que às vezes a gente se lança tanto à obra de Deus e pessoas não dão valor nenhum. Parece que às vezes a gente se encontra sozinho, mas é só aparência, né? Porque Deus levantou aqueles na face da terra que são chamados de 7.000, que não dobraram seus joelhos a Baal. Mas são as aflições das mais adversas. Eu quero hoje pensar que Jesus teve esse tempo de vermelhinho aqui, desse fio vermelhinho, simbolizado na vida na terra. E ele nesse tempo viveu não como Deus, ele abriu mão, conforme cantamos, e viveu 100% como ser humano.
Não pense você que Jesus, aos 6 meses de idade, ele já citava no bercinho dele para Maria e José todos os 10 mandamentos. Não, Jesus aprendeu a falar como qualquer ser humano, como nós. Não pense você que Jesus, ele se colocava em vários lugares ao mesmo tempo. Não, ele respeitou essa condição de uma matéria só ocupar um lugar no espaço. Então ele só estava num lugar a cada tempo. Por mais que ele fosse Deus, ele abriu mão desse atributo de Deus, de ser onipresente. Deus está em todo lugar, mas Jesus abriu mão desse atributo exclusivo de Deus, que Deus não compartilha com ninguém esse atributo, nem com os anjos. Somente Deus pode estar no mesmo lugar, num lugar ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus, ele abre mão. Toda capacidade de agir sobre todas as coisas de uma forma fenomenal, Jesus abre mão e ele chora e não faz teatro. Ele estava sentindo mesmo. Jesus, ele se entristece, Jesus, ele sente fome, Jesus, ele sente sede, Jesus, ele sente sono. Ele precisa de descanso, porque como todo o ser humano, ele abre mão da sua onipotência, da capacidade de ser o Deus Todo-Poderoso, para sentir a fragilidade de sentir frio, para sentir a fragilidade de sentir fome, para sentir a fragilidade de sentir sede. E Jesus, então, dentro desse miúdo e pequeno espaço, que a Bíblia vai chamar de vapor. Eu, quando estou fazendo café, eu lembro muito da vida humana, que diz que a vida é como um vapor, e aquele vapor que sai da chaleira, que os meus olhos o contemplam no bico da chaleira por um tempo, logo, por uma fração de segundos, eles se perdem. E eu penso, essa é a minha vida. Esse é o ponto vermelho de cada um de nós. E esse é o tempo que eu preciso aproveitar, porque ele é passageiro, ele é temporal, e ele passa muito depressa, ele passa muito rápido. Estava falando com o Deivão ainda esse tempo. David, como passou rápido, como está passando rápido o tempo. Já vou fazer 3 anos em nossa igreja, já vai ser o 3º ano agora, o próximo ano de 2021, uma vez que nós chegamos aqui, parece que foi ontem. E como o tempo corre depressa, porque o tempo, a vida, ela é apressada, e ela passa, e a gente nem sente. E nesse tempo, Jesus, ele viveu suas aflições de uma maneira muito digna, e de uma maneira muito, irmãos, capaz de nos servir de exemplo hoje. O que você faz em tempo de aflição? O que você faz em tempo de sofrimento? Qual é a sua atitude como mulher? Qual é a sua atitude como homem, como filho, como esposo, como esposa, como membro desta igreja? Num tempo onde as circunstâncias não são favoráveis, num tempo onde a aflição é algo que é a coisa mais real da sua existência. Vamos ver Jesus como ele lidou com as suas aflições, e vamos pegar o exemplo de Jesus, o comportamento de Jesus na hora de sua crise, na hora da crise, para que na hora da minha, na hora da sua crise, a gente possa imitá-lo. Vamos ver o primeiro texto. Eu quero ver com você 2 textos, e o primeiro texto eu quero projetar no telão, se for possível. Está lá em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41, e o segundo texto, já vou adiantar, está lá em Lucas capítulo 22, do 39 ao 46. Vamos ver aí, na sua casa está sendo aí mostrado aí no seu vídeo, no seu visor, o texto. Agora aqui na igreja o Mateus vai projetar ele para nós. Primeiro texto está lá em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Dá para vocês apagarem aí a luz do LED, por favor? Só do LED. Conseguiu aí, Mateus? Então diz assim, Marcos capítulo de número 4, do verso 35 ao 41. 35 ao 41. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado.
Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Ele quem? Jesus. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve o que? Grande bonança. Vamos lá para Lucas capítulo 22. Esse é o texto que fala da grande aflição de Jesus, do momento áureo de todo o sofrimento de Jesus. Irmãos, de tudo que Jesus passou, Lucas capítulo 22 fala de um sofrimento que veio ser tão crônico, a ponto de Jesus suar gotas de sangue. E a ciência prova que o pico de agonia humana é capaz de fazer o ser humano suar gotas de sangue. E a prova do ser humano suar gotas de sangue é justamente sinal da agonia máxima que a humanidade, que o ser humano pode suportar. O máximo de toda agonia chega a esse ponto, a fazer as células eclodirem-se e, através dos poros da epiderme humana, fluir sangue. Vamos ler então? Tem aí, Mateus? Lucas 22, 39 ao 46. Lucas 22. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, Jesus orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas faça a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, e posto em aflição, e posto em dor, e posto em sofrimento, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até onde, gente? Que corriam, só até aqui, até o chão. Feche seus olhos, curve sua cabeça, e comece a proferir palavras de agradecimento a Deus por esse tempo de aprendizado que o Espírito Santo, que Deus nos concede nesse lugar. Feche seus olhos e não seu coração, e comece a render graças a Jesus, por você poder aprender um pouco mais, investir tesouros num reino incorruptível, num reino eterno. Comece agora a dizer para Deus: Deus, eu quero juntar tesouros na eternidade, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça nem a ferrugem podem corromper. Deus, nesse momento eu te peço palavra de revelação e palavra de sabedoria para nós, que aqui estamos humildemente como seus discípulos, para aprender mais da tua palavra. Senhor, eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor nos auxilie nesse tempo onde muitos têm sido, ó Deus amado, alvejados pelas aflições presentes, pelo sofrimento presente, pelos intempéries do tempo atual, pelos ventos fortes e vendavais da vida, pelos mares bravios que têm se configurado, quer na pessoa de uma enfermidade, quer na pessoa de uma depressão, quer na pessoa de uma falta de emprego, quer na pessoa de falta de dinheiro, recursos financeiros, quer na pessoa, ó Deus, de um perseguidor que se levantou do reino das trevas e tem perseguido, ó Deus, os teus filhos, as tuas filhas, quer através de um casamento que está em bancarrota, quer através, ó Deus amado, de uma família que está prestes a ser destruída pelo divórcio. Ó Deus, a despeito do vento que tem soprado, eu quero declarar: Tu estás conosco nesse barco, Senhor. E é esta a diferença. E é isso que faz toda a diferença na nossa vida, neste lugar e nessa noite. Nos ensina, Senhor,
a lidar com as nossas crises de maneira que, como Jesus, possamos exaltar em tudo o teu nome, hoje e sempre. Amém. Olha aqui para mim, não perca o foco de mim, por favor. Uma das coisas mais tristes na vida dos discípulos de Jesus foi, no terceiro ano do ministério terrestre de Jesus, ouvir da boca de Jesus: eu vou partir. Isso foi o cúmulo do absurdo dos ouvidos no coração dos discípulos. Eles sentiram essa palavra de Jesus de despedida, de término, de fim, de ministério, de sonhos. Eles sentiram que o mundo tinha desabado diante dessa palavra. Os discípulos se viram ao longo de todo o ministério de Jesus sendo sempre acudidos por Jesus, que é dentro de um barco que estava prestes a afundar numa tempestade no mar da Galileia. Quando eles falaram: Senhor, acode-nos, Jesus levanta e diz: mar, acalma-te. Em tudo, em toda situação difícil, em toda aflição, em todo sofrimento na vida dos 12, Jesus andando com eles, dormindo com eles, comendo com eles, festejando com eles, se alegrando com eles, vivendo com eles, sempre os acudiu. Sabe aquele paizão que te levava para a escola? Sabe aquela mãe que sempre aquele anguzinho com bastante alho nos momentos de febre? Sabe aquela canja gostosa que foi só eu que provei isso. Quantos aqui provaram aqui? Colinho de mamãe, colinho de papai, colinho... Pô, cara, que coisa bacana. Jesus dava esse colinho sempre, e sempre esteve presente. Os discípulos de Jesus não conseguiam expulsar o demônio do corpo de um menino. Levavam a Jesus, Jesus ia lá e expulsava. Os discípulos não conseguiam se resolver entre si. Eu quero sentar à direita de Jesus na glória dele. Eu quero sentar... Jesus ia lá, pegava uma criança e dizia: ó, vocês têm que ser... Jesus sempre esteve presente no meio das aflições dos discípulos. E agora, nesse momento agora, final, o terceiro ano de ministério de Jesus ao lado dos discípulos, terceiro ano de discipulado. Jesus chama os discípulos, diz para eles: olha, não vou chamar vocês mais de servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês daqui para frente agora de amigos. Vocês são meus amigos, e sendo meus amigos, eu não oculto nada de vocês. Eu digo a verdade para vocês, e vai aqui uma verdade: eu não vou ficar com vocês, eu vou partir. Irmãos, os discípulos ficaram completamente atordoados e aflitos. Afinal, aquele colo, aquela canja, aquele anguzinho com bastante alho, acabou, iria acabar. Agora eles iriam caminhar com as suas próprias pernas. Agora, se o mar da Galileia se embravecesse de novo, não teria Jesus na popa dormindo. Se algum menino ficasse endemoniado, não teria Jesus, mas acabou. E eles choram, e isso é notório, de maneira que Jesus, no capítulo 14 de João, vai dizer para eles: não turbe o coração de vocês, porque Jesus estava vendo o coração deles em conflito, turbado. Jesus vai dizer assim: olha só, crede em Deus, mas crede também em mim. Creiam, acreditem. E outra coisa, vem cá, no mundo vocês vão ter aflições, e vão ter muitas aflições, e vocês vão ter aflições tais de uma ovelha mandada no meio de um... Como é que é o coletivo de lobos? Alcateia? Alcateia, isso. Lembrei aqui. Ovelhas no meio de uma alcateia. Não vai ter, sabe? Festejo não. No mundo vocês são como ovelhas no meio de lobos, e muitos lobos. Então saibam que no mundo vocês vão ter aflições. Porém, façam uma coisa: tenham ânimo. Mesmo com máscara. E se a pessoa que está do teu lado não escutar, Deus vai escutar. Diga: meu irmão, tenha ânimo. Ô irmão, como eu estava com vontade de falar isso, irmãos, na live gravando, só eu em casa, não dava para falar isso. Como é bom estar no meio de vocês, poder falar isso junto de vocês. Irmão, você sabe o que no original essa palavra ânimo quer dizer?
coragem. Então, mais uma vez, diz para a pessoa que está o mais perto de você, uns 2 metros de você, diga, tenha coragem. Diga, a aflição vai vir. Diga, os lobos estão perto. Ovelha de Jesus. Mas nunca perca a coragem, tenha coragem. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Vocês vão ter aflições, vocês vão ter, sabe, momentos de crises, mas não percam a coragem. E qual a coragem que com Jesus eu aprendo a ter em tempo de crise, em tempo de sofrimento, em tempo de aflição? É a coragem que me faz acreditar que quando eu dobro os joelhos e falo, o meu Deus que está em secreto, Ele ouve. É a coragem que me faz acreditar que quando eu dobro os meus joelhos e peço, o Deus que está em secreto, Ele me concede, Ele me dá a coragem para eu dobrar os joelhos, entrar no meu quarto secreto, quando todos não me veem, mas Ele me vê, para buscar e ter a convicção nessa coragem, que eu vou achar, que eu vou encontrar. A coragem de dobrar os meus joelhos e de saber que quando eu bato na porta do céu, ela se abre. Porque se eu, sendo mau, fiz 3 filhos em Patrícia Menezes de Freitas, e esses 3 filhos, sendo eu mal que fiz, se algum deles dissesse assim, pai, me dá pão, eu não vou dar uma cobra, eu não vou dar um escorpião, eu não vou dar uma serpente, eu não vou dar pedra, se eles me pedirem um ovo. E se eu sendo, sabe, alguém imperfeito, tão imperfeito e tão pequeno a ponto de caber nesse pedacinho vermelho aqui somente, consigo ser assim com um dos meus filhos, quanto mais um pai que tem uma eternidade reservada para todos que o amam. Tem gente que ama a Deus aqui? Creia nisso. Tenha coragem para crer nisso. Irmãos, eu louvo a Deus por esta igreja que tem me ensinado a ter coragem. Quando eu passo por crises, eu consigo, sabe, olhar para a vida de Jesus e ver que Ele disse, olha, é capaz, Márcio, você é capaz, mesmo no meio da crise, ter um bom ânimo. E Ele não diz só para mim, Márcio, mas Ele diz para você, Mateus, Ele diz para você, Maria, Ele diz para você, Gabriel, Ele diz para você, Heloísa, Ele diz para você, Pedro, para você, Aline, para você, Tomás, Ele diz para você, Vitória, sabe, é capaz, vocês são capazes. Igreja em Venda das Pedras, você é capaz de ter ânimo em meio a toda aflição, em meio a todo sofrimento. Você é capaz de ter ânimo. E sabe, irmãos, o que me dá ânimo mesmo no meio de todo sofrimento? É pensar que sofrimento, assim como a ferrugem é para o ferro, o sofrimento é para a vida humana. E eu, como humano, me assemelho aos meus demais conterrâneos humanos, terráqueos, quando passo por sofrimento. Isso me anima demais, essa empatia. Isso me dá ânimo. Saber que eu não estou só. Saber que isso não é produto de um Deus que está com um mata-mosca gigante, dizendo assim, isso é castigo e eu estou te castigando. Não é. Eu leio a Bíblia como você lê e vejo nesta Bíblia um Deus dizendo assim, você vai ter aflição. Eu tive. Eu que sou Deus, eu que sou Jesus. Eu tive as minhas crises, as minhas aflições. E olha que tem coisa de bom também nas aflições, hein? Tem, pastor? Tem, com certeza. Ô, irmão, o mais amargo limão, você põe um pouquinho d'água, mete um pouquinho de açúcar, o negócio fica gostoso. Então tem coisa boa também. E uma das coisas que dentro da aflição eu vejo que é bacana nessa linha de raciocínio da universalidade do sofrimento humano
é justamente a solidariedade. Quando eu vejo o seguinte, cara, dá para ter empatia, porque eu olho para alguém que está sofrendo e vejo, pô, eu sofri isso aí, cara, existe uma empatia na parada. Existe um coração solidário, existe, sabe, um coração, sabe, misericordioso. A palavra misericórdia, ela vem de coração, córdia, né? Córdia, né? Questão coronário. O que é isso? É uma pobreza chegada à miséria de todo o coração. É quando eu vejo que o meu coração é tão dependente quanto o teu, eu sinto misericórdia. Eu estava por esses dias acompanhando uma família aqui da igreja, e o menino ficou com a Covid e ficou internado, e o nosso coração então ficou como que se o nosso próprio filho estivesse também internado. E a gente começou a sofrer junto, e a gente começou a chorar junto. Só que a gente não se entregou junto não, porque nem de cá nem de lá se entregou. Nós começamos a dizer o seguinte: Deus, nós acreditamos em Ti. Deus, a nossa fé em Ti nunca vai falhar. Ela nunca vai deixar de existir. E eu ligava, e aí, como é que tá? Ó, piorou. Agora foi entubado. Agora foi para o CTI. Vamos continuar orando, vamos continuar orando, vamos continuar orando, vamos continuar orando, vamos continuar orando. E de repente a conversa surgiu entre esse coração solidário e o outro coração solidário da mãe. Mas e aí, se a gente tiver que fazer o sepultamento? Deus sabe de tudo. Eu falei, meu Deus. Irmãos, a verdadeira fé em Cristo, ela somente vem à tona em um tempo. E sabe, esse ano de 2020 eu acredito que foi o tempo de Deus testar a fé dentro de muitas igrejas que cantavam essa fé, mas que ainda não tinham praticado essa fé. No ministério pastoral, irmão, o que teve de pastor esse tempo de 2020, entregando as credenciais e deixando de ser pastor, o que teve de igreja fechando, dizendo assim, não vamos abrir um hortifruti porque dá mais dinheiro. Foi um tempo de revelar de fato, sabe, a essência. E esse tem sido um tempo de revelação das nossas essências, de onde está centralizada, enraizada a minha, a sua fé. As crises não são coisas, sabe, em última instância, punição divina, ou algo ruim de tudo, não, elas revelam a nossa essência. Irmãos, quantas crises o meu casamento passou para que hoje eu celebrasse 27 anos de casado? Quantas crises? Mas crises que, a despeito de serem crises, foram provas reais, verdadeiras, de um amor que perdurou e que perdurará. As que foram, as que estão acontecendo, e as que acontecerá ainda, porque enquanto viver, você vai ter aflição, enquanto você estiver nesse mundo, quer seja dentro do casamento, quer seja na sua vida profissional, quer seja no trabalho, quer seja financeiro, quer seja ministerial. Agora, o que eu decido fazer com essas crises? Enxergá-las como um meio delas revelarem a minha essência, de onde eu estou em Deus, e de onde Deus se encontra na minha vida de verdade. Porque uma coisa, irmão, é a crise. E outra coisa é onde Deus está na tua vida. A mesma crise enfrentava o marido e a mulher, a mesma crise. Os dois tinham perdido 7 filhos. Estou falando de Jó. Os dois tinham perdido casa. Os dois tinham perdido manadas de bois. Os dois tinham perdido rebanho de ovelhas. Os dois tinham perdido, irmãos, animais. Os dois tinham perdido fazendas. Os dois tinham perdido bens materiais. Os dois tinham perdido dinheiro. Os dois, com exceção de uma coisa, saúde. Só Jó perdeu.
Mas os dois estavam no mesmo time, os dois estavam na mesma casa arruinada. Os dois estavam no mesmo contexto. Muitos empregados e agora nenhum empregado. Os dois estavam na mesma situação, a roda gigante lá em cima, agora a roda gigante aqui embaixo. Mas onde estava Jó em Deus e onde estava o coração da mulher de Jó em Deus, hein? E qual foi o mecanismo que Deus usou para mostrar a evidência de onde estava o coração de Jó e de onde estava o coração da mulher de Jó? A mulher de Jó disse o seguinte: olha, Jó, foi bom até aqui, mas seu Deus não continuou fiel contigo não, cara. Vamos fazer o seguinte, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó vira para ela e diz assim: mulher, tu fala como uma louca. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do meu Senhor. Cara, as aflições não são ruins de tudo, não. Elas revelam a essência de quem nós somos, Ronaldo. Essa crise que o Brasil está passando está revelando a essência dos verdadeiros trabalhadores, dos verdadeiros reinventores da vida. Irmãos, eu estou me descobrindo. Estou descobrindo áreas que eu desconhecia até então, e eu estou louvando a Deus, dizendo assim: Deus, caramba, eu sou capaz. Sou capaz. Deus, tu me deu sabedoria. Quantos estão se reinventando nesse tempo? Quantos podem dizer: eu sou capaz, Senhor? Agora, de onde surgiu a evidência dessa capacidade? De uma crise que, se ela não viesse, de onde surge a evidência de uma fé eficaz? É de um terreno fértil para todas as coisas ineficazes te cercarem e você escolher a fé eficaz. Irmãos, ser bom no meio de tudo certinho, no meio de tudo já prontinho, é uma coisa. Agora, você ser bom no mundo corrupto, num lugar onde o toma lá da cá é a frase em voga. Ser ovelha no meio de ovelha, qualquer ovelha consegue. Agora, Jesus nos chama para um desafio: vocês vão para o meio de lobos. Cantar que está tudo bem no meio de uma circunstância que tudo vai bem, todo mundo canta. Mas deixa eu te falar, você não é todo mundo. Três focos de olhares a gente pode ter no meio da aflição. A gente pode olhar para nós mesmos, e não é uma boa indicação, porque no meio da aflição, quando eu olho para mim mesmo, eu digo assim: Deus, mas eu sou dizimista, e como o ladrão conseguiu entrar na minha casa e roubar meus móveis, que são frutos do dízimo? Não é uma boa. Não é uma boa olhar para mim. Sabe por que eu vou ter esse tipo de raciocínio, cara? No tempo da aflição não é legal eu olhar para mim, porque eu vou dizer assim: Deus, meu filho partiu e eu orei. Num tempo de aflição, você sabe que você tem a capacidade de olhar para 3 lugares diferentes, e o primeiro deles é para você mesmo. E olhando para você, você vai sentir pena de você. Olhando para você, você vai dizer para você mesmo: mas eu fiz tudo certinha. Eu fiz tudo certinho. E Deus, tu errou, a tua palavra está errada, porque é assim. A igreja que eu estou servindo é fraca, sei lá, o pastor não. Sabe, você vai arrumar um culpado. Você olhando para você. Você vai dizer: mas Deus, eu subi monte. E por que eu peguei esse negócio de
Deus, eu fiz tudo certinho, eu passei álcool em gel, eu botei máscara. Deus, eu não saí de casa. Gente, teve gente que não saiu de casa aí. E se ela olhar para ela vai dizer, Deus está com a pinima comigo. Deus está com uma ranhura mal resolvida comigo, então Ele resolveu porque eu fiz tudo certinho, eu cumpri todos os protocolos, eu não apertei mão de ninguém, eu não dei abraço em ninguém, eu fiquei... Não é legal. Segunda coisa que não é legal, e que também num tempo de crise, tenta atrair o nosso olhar, é a própria circunstância. Se a gente olhar para a circunstância, num tempo de crise, é bem provável que Deus seja diminuído em detrimento à própria crise. A gente vai achar a crise grande, intransponível, e Deus ineficiente. Uma vez um profeta estava com seu aprendiz de profeta, porque todos que serviam profeta na época do Antigo Testamento eram aprendizes de profeta. Mas esse foi censurado, esse nunca se tornou um profeta, o nome dele Geazi. Geazi nunca se tornou um profeta, embora servindo aos pés do profeta Eliseu. Nunca se tornou um Eliseu número 2, nunca se tornou o sucessor de Eliseu, porque Geazi foi reprovado com lepra. Não foi nessa ocasião que Geazi pegou a lepra, mas foi nessa ocasião que Geazi foi reprovado diante aos olhos do profeta, quando todo o exército da Síria cercaram a casa do profeta e cercaram a nação de Israel. Geazi colocou a mão na cabeça e gritou, ai meu Senhor, vamos morrer. E o profeta Eliseu, ele faz uma oração, é uma oração linda. Ele diz assim, Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele enxergue o batalhão de anjos celestiais que estão ao nosso redor. Aos olhos de Geazi, os inimigos, as circunstâncias, aos olhos de um profeta de Deus, anjo do Senhor, o braço de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a fidelidade de Deus. O profeta não ora dizendo, Senhor, acaba com esse exército das... Não, ele diz, Senhor, abre os olhos desse coitado. Num tempo de crise, eu posso olhar para a crise e enxergar um Deus pequeno. Mas no tempo da crise, Deus me dá a oportunidade de olhar para Deus e de dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Você sabe qual é o nosso maior problema? Conceito sobre Deus, sem vivência com Deus. Vou repetir, o nosso maior problema, conceitos sobre Deus, sem vivências com Deus. O nosso conceito sobre Deus nos faz acreditar que nas mãos de Deus estamos no lugar mais seguro que o ser humano pode estar. A nossa pouca vivência com Deus nos faz gelar a espinha quando um médico vem do centro cirúrgico e diz para nós, teu filho está nas mãos de Deus agora. Era para a gente pular e dizer, glória a Deus. A nossa pouca vivência nos faz acreditar que essa mão é a pior mão. Essa mão é que tira, não a que dá, é que tira da gente quem a gente ama. Essa mão é que leva embora o nosso sustento, quem faz para nós anguzinho com alho. Canjinha gostosa, essa mão é que tira. Isso é conceito destituído de vivência. A gente tem um conceito que Deus é bom,
Mas na nossa vivência diária, bom é o político que nos dá um emprego, porque a gente votou nele. Na nossa vivência diária, bom é o meu patrão, que eu não posso viver sem. É minha empresa, que eu dou a minha vida por ela. Bom é o meu marido, que eu não consigo viver sem ele. Irmãos, todas essas coisas são boas, eu não estou negando isso. E eu não estou aqui criando, sabe, um anarquismo que a gente tem que tacar fogo em empresas, acabar com família. Não estou pregando isso. Eu só estou dizendo o seguinte: se não for real para nós amar a Deus sobre todas as coisas, se não for real para nós reino de Deus em primeiro lugar, se não for real para nós o primeiro e maior mandamento, amar a Deus sobre tudo, esquece o resto. Esquece o resto e continua vivendo num limbo existencial, que saiu de lugar nenhum e vai dar, sabe onde? Lugar nenhum. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Estou sendo muito filosófico, não, né? Terceiro lugar e último, que a gente, esse sim, a gente tem que olhar no meio da crise. Deus. Agora eu só olho para quem eu acredito. Eu só olho para quem, irmãos, eu desenvolvo um relacionamento. Você sabe que não tem faltado conceito sobre Deus na casa de Deus, tem faltado relacionamento com Deus na casa de Deus. Esse Deus que eu te convido a um relacionamento é o Deus que diz assim: eu amo quem me ama e me revelo a quem me busca. Eu me dou a conhecer aqueles que se interessam por mim. Deixa eu te falar, os segredos do Senhor são para aqueles que desejam esses segredos. Deixa eu corrigir aqui uma frase. Eu amo quem me ama. Não, não é isso. Deus ama a todos. E eu não tenho vergonha de dizer que eu também erro em algumas frases. Eu errei nessa. Deus ama a todos, mas Ele não se revela a todos. Tudo bem? Ele se revela a quem o busca. A intimidade do Senhor, diz a Bíblia, é para aqueles que a almejam. Quantos almejam a intimidade do Senhor? Os segredos, as revelações do Senhor são para aqueles que desejam ter essas revelações. E quem deseja essas revelações, buscam o Senhor. E Deus vai dizer: existem condições para eu me relacionar. E a condição é: me busque de todo o coração. Jesus vai dizer: buscar-me-eis e encontrareis a mim, quando me buscardes, o quê? Deixa eu te falar para fechar. Irmãos, Deus, Ele anseia tanto revelar a intimidade dEle para nós, que Ele vai ser capaz de permitir aflições, que se a gente não for da primeira vez, Ele vai permitir a segunda, a terceira e cada vez mais intensas, para que a gente possa desesperadamente nos lançar de todo o coração. Eu acredito em pessoas que vão ser salvas pelo fogo, e vou dizer, fogo não é coisa boa não, quem já se queimou aqui sabe. Então eu acredito em Deus permitindo situações que, se você não atender logo de primeira, sabe, pelo amor, por uma linguagem, sabe, como essa aqui de pregação, que é uma via mais fácil. Existem vias cada vez mais estreitas
Mas talvez você possa dizer assim: pastor, mas que Deus é esse que me leva quase que à força? Deixa eu te falar, o amor dele por você é tão grande, que ele é capaz de te livrar de você mesmo e da própria maldade do meu e do teu coração. Ele é capaz de nos livrar de nós mesmos, e por isso ele insiste conosco. Eu tenho certeza que o amor do Rafael, o amor desse pai é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é capaz de pegar o Asaf e de colocar, sabe, alguém, um desconhecido, encontrar a veiazinha dele, mas talvez ele pequenininho possa não compreender: pai, porque o Senhor me coloca nos braços de um estranho para ele me furar com uma agulha? E às vezes a gente age assim, a gente não entende. Mas só o amor de um pai, que quando o filho crescer vai dizer: filho, para que você vivesse, olha, para que você tenha vida eterna, Deus abriu mão de sua glória, enfrentou uma cruz, morreu por você. E esse Deus que morreu por você, você acha que ele vai te poupar de situações que te atraiam para a presença dele? Vai com isso para casa, vai mastigando isso com o dente do seu cérebro, e vai permitindo que o Espírito Santo de Deus fale contigo através de sonhos, visões e revelações. E se essa palavra te abençoou, fique de pé. E se ela te abençoou de verdade mesmo, aplauda o Senhor e diga: Deus, tu me ama, tu me ama, tu me ama. Porque é somente um Deus amoroso, irmãos, para nos trazer para um lugar como esse, a nos entregar uma mensagem como essa, que eu assumo para a minha vida, e que eu gostaria que você assumisse também para a sua vida. Feche seus olhos e permita Deus ministrar a sua vida. Coloque a mão no seu coração e diga para Deus nesse tempo: quem sabe você está passando por um processo de crise tremenda, mas diga para Deus o que você aprendeu nessa noite através da palavra dele. Diga para ele: Deus, eu aprendi isso aqui, isso mais, eu quero praticar, ó Deus, isso na minha vida. Enquanto o louvor ministra um cântico, ore, 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 se entregue ao Senhor. Ei, a palavra de Deus foi ministrada à tua vida. Qual a resposta que você dará a essa palavra nessa noite? Resposta prática, resposta real. Feche seus olhos e responda ao tanto quanto você foi tocado pelo Espírito Santo nesse lugar. Responda, diga para Deus o que você decide fazer com essa palavra que você ouviu neste lugar. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sim, Ele me amou. Clarice. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando me ama, Ele me ama, Ele
percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Se Ele nos amou, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Sou sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Seu coração dispara e meu peito Eu não tenho tempo pra perder. Quando penso que Ele me ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele ama incondicionalmente, sem reservas. Aquele que não poupou o seu próprio filho nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Te ama. Te ama, Ele te ama, Ele te ama, Senhor, que o teu amor a cada um de nós nos constranja a exalar um amor tão verdadeiro por ti, tão real por ti, tão experimental, tão palpável, tão visível a olho nu, a ponto de por onde passarmos as pessoas dizerem: aí vai um apaixonado por Deus, aí vai um homem que ama a Deus, aí vai uma mulher que ama a Deus. Senhor, que todos os nossos atos, que todos os nossos gestos, que todo o nosso pensamento, que todo o nosso sentimento e que todas as nossas ações sejam fruto desse amor que sentimos por Ti. Ó Deus, a quem mais amamos é a quem vamos prestar obediência. Se amamos mais esta vida, vamos obedecer mais as coisas materiais. Se obedecemos mais o pecado, vamos amar mais o pecado. Nós queremos obedecer a Ti, Senhor, porque queremos amar a Ti mais do que todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a Te amar cada vez mais e mais, pois só assim a Tua face atrairá
a nossa visão mais do que as circunstâncias, mais do que a tempestade, mais do que as crises. Que os nossos olhos estejam sempre no ser adorado por nós, no ser amado por nós. Que sejas tu, Senhor, que tu sejas o nosso universo, que tu sejas, ó Deus amado, o nosso primeiro pensamento todos os dias pela manhã. Que o Senhor seja o nosso tudo, que o Senhor seja a nossa vida, a nossa morte, o nosso respirar, que o Senhor seja a nossa vida, que o Senhor seja o nosso tudo. Nos ensina a te amar mais, Senhor, te amar mais. Senhor, faça desta igreja uma igreja que te ame incondicionalmente, acima de todas as riquezas, acima da prata, acima do ouro, acima da posição social, acima dos prestígios na terra. Ó Deus, que o teu amor esteja acima de tudo. Em nome de Jesus, nos ensina a te amar mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus. Aplaude o Senhor, querido. Tome o seu lugar. Hoje nós temos cantina aí na